Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje, tá? Nós vamos trabalhar com o livro, mas eu sei que vocês não têm o livro, porém eu vou estar mostrando o livro para vocês e vou deixar o conteúdo para vocês copiarem, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui para a gente já começar a trabalhar. Aqui, ó. Ó, nós vamos trabalhar hoje o ponto de vista, tá? Os pontos, ó, de acordo com o que a gente olha, tem diferentes pontos de vista, tem diferentes formas da gente observar algum objeto ou algum local, tá? Desde lá os tempos mais antigos, as pessoas fazem desenhos ou representações de objetos e lugares. Os objetos e lugares podem ser observados e representados de diferentes pontos de vista. Dependendo do ponto de vista, é possível ver um ou mais lados de um local. Ou seja, de acordo com da forma como eu vejo, eu consigo ver uma parte do local ou uma outra parte ou ela inteira. Nós vamos observar isso melhor. Ó, aqui eu tenho 3 imagens. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Na primeira imagem, tá? Essa menina é a Clarice. Ela tirou uma foto de frente da casa do cachorrinho dela, do Totó. Na segunda imagem, ela tirou uma foto olhando de cima da casa e um pouquinho do lado, tá? Ela estava posicionada um pouquinho do lado da casa. E na terceira imagem, ela ficou completamente em pé, olhou de cima e bateu uma foto. Tá certo? Vocês podem observar que, ó, na primeira imagem, o que ela conseguiu ver? Ela viu a frente da casa e o nome do Totó. Viu a porta, certo? E ela conseguiu ver o telhado, só dá de ver aquela pontinha ali. Então, a posição que ela estava não permitiu que ela visse o telhado. Na segunda posição, ela conseguiu ver a frente da casa, vocês podem observar, dá para ver a porta e dá para ver o telhado inteiro. E na última posição, quando ela ficou completamente em pé, ela só conseguiu ver o telhado da casa, certo? Isso aí são os 3 diferentes pontos de vista que a gente tem, tá? E de acordo com o ponto de vista, cada um recebe um nome. Ó, deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Aqui, ó. Olhando as fotos, olha como ficou agora as fotos. Lá na primeira imagem, nós vimos ela batendo a foto, certo? Agora nós temos aqui, ó, as imagens dela, tá? Como ficou as fotografias dela. Essa é a primeira foto que ela bateu. A foto número 2, que ela bateu olhando de cima, mas um pouquinho de lado. E tem a terceira foto que ela olhou completamente de cima. Como eu falei, na primeira foto, ela conseguiu ver o quê? A porta, o nome, mas não deu para ver o telhado. Essa visão nós chamamos de visão de frente ou visão frontal, tá? É quando eu olho um objeto, um local, uma casa, completamente de frente, tá? É como se eu pegasse aqui, deixa eu, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, lembra do meu carimbo? Como se eu pegasse o meu carimbo e olhasse completamente de frente, tá? Na segunda imagem, vocês podem observar que ela conseguiu ver o telhado e também viu a porta da casa do Totó. Nós chamamos essa visão de oblíqua, é porque ela olhou de cima e um pouco de lado. É como se eu pegasse o meu carimbo e olhasse de cima e um pouquinho de lado, tá certo? Eu vou ver essa parte da frente e vou ver o que está escrito lá em cima. E na última visão, que ela ficou completamente em pé, lembram? E ela bateu só de cima, ela viu o quê? Somente o telhado. Eu chamo ela de visão vertical. Essas 3 definições vai estar escrita, tá? Para vocês copiarem depois. Não se preocupem, tá? Por enquanto eu vou explicar. Não se preocupem com o livro. Eu sei que vocês estão sem, porque não tem livro para todo mundo, mas eu vou passar tudo que está no livro aqui, tá?
inclusive as atividades. Essa atividade aqui, dessa imagem, eu vou postar lá no Google Formulário para vocês responderem, tá certo? Então, vocês não precisem se preocupar ali com o que está no livro, tá bom? Deixa eu tapar aqui, tem muita claridade. Deixa eu continuar. Então, nós vamos continuar trabalhando com esses tipos de... E eu vou mostrar agora um outro exemplo para vocês desses tipos de visões que nós temos, tá? Aqui, ó. Conseguem observar, né? Deixa eu ampliar. Ó, os lugares podem ser observados e representar diferentes pontos de vista, principalmente quando a gente usa satélite, né? Quando você vai pesquisar lá no Google Maps, eu quero ir para tal lugar, e você pode ver a imagem pelo satélite. Aí aqui tem uma menina falando, ó, que sou a Fernanda, moro em uma casa branca em frente à escola. Vejo como minha casa e a escola aparecem nas fotos. Olha aqui, ó, esse desenho indica que a foto foi tirada do alto e do lado. Vocês podem observar, deixa eu diminuir um pouco para a gente ver bem. Ó, aqui na seta mostra a casa da Fernanda é essa, tá? E a escola é a que está lá na frente. Vocês conseguem observar que eu tirei a foto de frente e do lado? É uma visão oblíqua, por quê? Porque algumas casinhas eu consigo ver, por exemplo, a escola, eu consigo ver o telhado e uma parte da parede da escola. Isso eu chamo de visão oblíqua, tá? Eu consigo, então não esqueça, visão oblíqua é quando eu bato uma foto, eu olho algo de frente, do alto, desculpa, e do lado, tá? É eu estar em pé, consigo ver alguma coisa que eu consiga ver todas as partes. Eu vejo a parte de cima e a lateral, tá? Vocês vão ver que a diferença na visão vertical, olha aqui a diferença da visão vertical, da mesma casa da Fernanda, ó, a mesma escola, a mesma casa. Olha a diferença dessa imagem para aquela, porque essa eu estou vendo uma imagem vertical, ou seja, eu bati a foto completamente de cima. Então, vocês conseguem ver que eu não consigo ver nenhuma parede, muro, certo? Eu só vejo o quê? O telhado, tá? Então, quando eu vejo algo somente de cima, eu chamo de visão vertical. E uma visão frontal de frente é se eu parasse na frente da casa ou na frente daquela escola e batesse uma foto. Eu estou vendo ela diretamente, tá? Eu vou ler agora para vocês as principais diferenças que tem entre uma visão e outra, tá certo? Ó, na visão oblíqua, é possível ver melhor a altura das casas e das árvores, porque eu vou estar olhando meio que de lado, certo? Então, eu consigo comparar os dois. Enquanto que na visão vertical, é possível medir corretamente as quadras e a escola. Olhando de cima, eu consigo medir o tamanho. Agora, olhando meio de lado, é difícil, porque eu não sei até onde vai, que eu não vou ver todo o telhado, eu vou ver só um pedaço. É possível ver as janelas das casas e da escola na visão oblíqua. Como eu estou olhando de lado, eu consigo ver as janelas. Na visão vertical, eu não consigo ver as janelas. O que é possível ver? Eu consigo identificar a entrada principal da escola. Olhando de cima, eu consigo ver ao redor no muro aonde é o portão principal, certo? Na visão oblíqua, eu também consigo ver a altura do muro, porque como eu vou estar vendo de lado, eu consigo ver se o muro cobre a casa ou a escola, né? Ou não cobre. Na visão vertical, eu não consigo, eu só vou ver o muro, eu não sei até qual é a altura dele. Porém, eu consigo identificar o tamanho das casas no fundo da escola, eu consigo observar pelo tamanho do telhado qual é o tamanho da casa. Na visão oblíqua, é possível ver os postes, como eu estou olhando de lado, lembra, né? Do alto e de lado, eu consigo ver todos os postes.
E na visão vertical, eu consigo identificar o tamanho da copa, o tamanho da folhagem de uma árvore. Não é? Porque como eu estou olhando lá de cima, eu consigo ver se ela é bem grande ou se ela é pequenininha. Tá certo? Continuando ali, ó, você viu que os lugares e objetos podem ser observados e fotografados. Daí teria atividade que é para ser feita no livro, que nós não iremos trabalhar por enquanto, tá? Por conta do que a gente está sem o livro, mas o importante é vocês identificarem os 3 tipos de visões, tá? A oblíqua, lembre-se, é olhando do alto e do lado, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro objeto aqui para ficar mais fácil para a gente identificar. Eu tenho aqui como é que é? Um cofre. Ó, se eu olhar de frente, eu vou botar ele exatamente na minha frente. Eu não consigo observar aqui em cima. Isso se chama visão frontal ou de frente. Se eu botar ele um pouquinho mais para baixo, tá? Eu vou observar ele assim, ó. Deixa eu ver aqui. Assim, meio de lado, eu consigo ver um pouco da lateral e um pouco de cima. E se eu botar ele completamente lá embaixo e eu ficar em pé e olhar assim, olhar, eu só vou ver aqui em cima. Então, olhando assim, é a visão oblíqua. Se eu olhar assim, só tudo de cima vai ser a visão vertical, tá? Isso é o principal que vocês têm que compreender agora, tá? Daí eu vou deixar alguns desafios lá para vocês fazerem lá no Google Formulário, e também vou botar umas atividades lá, onde vocês irão desenhar no caderno de vocês, vão bater uma foto e vão me mandar, tá? Eu vou deixar lá 3 atividades para vocês desenharem. O desafio vai ser vocês pegarem um objeto qualquer na casa de vocês, tá? Vão colocar ele em cima de uma mesa e vão desenhar nas 3 visões. Primeiro, vocês têm que se posicionar bem de frente ao objeto e desenhar. Aí vocês vão escrever qual foi a visão que vocês usaram, visão frontal. Depois vocês têm que ficar no alto, mas um pouquinho do lado, e vão desenhar, tá? E vão escrever, visão oblíqua. E depois vocês vão olhar ele exatamente. É bacana vocês botarem o objeto no chão, porque se vocês colocam no chão, vocês vão olhar para fazer a visão vertical bem de cima. Vão ficar em pé, coloca ele lá no chão e olha de cima e desenha ele observando de cima, tá? E vocês vão escrever visão vertical. Bate uma foto e manda para mim lá pelo Google, que eu vou deixar a atividade, tá? Outra coisa bacana para vocês fazerem é pegar, quando vocês forem desenhar, peguem um objeto grande, assim, não um enorme, mas um objeto que dê para ver bastante diferença, tá? Tipo assim, uma panela com tampa, onde vocês vão observar bem a diferença. Objetos que vocês consigam fazer o desenho bem diferente da visão de frente, da visão oblíqua e da visão vertical, tá? Então, eu vou deixar todas as instruções lá para vocês. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.